do Senhor, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nutrir Corpo e Alma. É uma alegria imensa ter vocês novamente aqui comigo. Antes de nós começarmos, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações, faça o necessário para que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possíveis. Bom, hoje eu não vou muito falar sobre um estudo, mas eu vou falar um testemunho sobre a minha vida. Eu vejo que muitas pessoas têm um desejo ardente de ministrar a palavra de Deus. E eu vou falar como que Deus me chamou. Desde criança, eu tinha por volta de 8, 9 anos de idade, quando meu pai ele fazia seminário de teologia. Então aqui em casa, na casa dele, né, era cheio de apostilas e muitas coisas nessa área de teologia. E eu fiquei assim fascinada com a palavra. Ele chegava contando como que foi a aula e tal. Eu ficava fascinada. Então eu pegava a apostila dele e lia tudo. Quando ele chegava contando como que foi a aula, para mim era como se eu estivesse tendo uma aula, entendeu? E eu lia muito a Bíblia também. Muito, muito. E eu me lembro que por volta de 11 anos de idade, eu já sabia fazer sermões, por exemplo. Sabia montar estudos, tudo, com apenas 11 anos de idade. Só que tinha algo muito forte que era a minha timidez. Eu não conseguia falar em público, de hipótese alguma. Irmãos, eu tremia, eu passava mal. Se eu tivesse que falar, como já aconteceu, de alguns irmãos me darem a oportunidade para ler um versículo e tal, não saía, irmãos, simplesmente não saía. Eu tinha uma vergonha muito grande, uma timidez muito grande. Como meu pai é pastor, a gente viajava muito e para honrar o meu pai, os pastores geralmente falavam, vamos ouvir a filha do pastor, vamos, né? E eu morria de vergonha, então eu cantava junto com minha mãe. Eu falava, vem mamãe, vamos cantar comigo. E a gente começou uma dupla assim, cantando juntas porque eu morria de vergonha. Só que eu tinha um desejo ardente de pregar a palavra de Deus, um desejo muito forte. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, eu quero ser usada por Ti, não na música. Tanto é que até hoje eu não sei nem tocar, irmãos. A gente canta de dom mesmo, natural, né? Quem toca é minha mãe, eu não toco nada. Então, a gente canta, compõe, mas é minha mãe que mexe mais nessa área da música. E eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, eu quero muito, muito pregar a Tua palavra, me ensina, Senhor. Tira essa timidez de mim, faça com que eu entenda as Escrituras e saiba transmitir isso. Irmãos, eu chorava e eu clamava ao Senhor. Até que um dia, num congresso, eu estava com a alma angustiada e eu falava com o Senhor, fala comigo, meu Deus, nessa noite, tem que ser hoje, fala comigo, não me deixa só, meu Deus, fala comigo. Irmãos, o congresso foi uma bênção. Pelo mover de Deus no local, todo mundo estava sendo abençoado, mas parecia que Deus não queria falar comigo, não. Já era domingo à noite, estava acabando o culto, o pregador pegou e foi aquela bênção. Os cultos de antigamente eram diferentes dos de hoje, tá? Só para deixar uma ressalva aí. E quando o pastor local pegou o microfone, estava dando os avisos, encerrando o congresso, eu falei, meu Deus, acabou. E o Senhor não falou comigo. E aí, irmãos, o pregador pegou o microfone de volta e tinham centenas de pessoas no local. Ele pegou o microfone de volta, apontou para o meio da multidão e falou, você, jovenzinha, fique de pé, porque eu tenho a palavra de Deus para você. Irmãos, quase que eu não consigo ficar de pé. E aí ele foi e falou, irmã, você tem pedido ao Senhor para que Ele tire a sua timidez e o Senhor está colocando na tua boca o dom da palavra e entregando a você um grande ministério. Irmão, nessa época eu tinha o quê? 12, 13 anos, se não me engano. E assim, foi algo maravilhoso. E depois disso, o Senhor ainda falou comigo outras 2 vezes através de pastores a mesma palavra. E por incrível que pareça, toda a timidez, toda a vergonha, tudo que eu não conseguia mesmo resolver por mim mesma, desapareceu. Depois dessas palavras, sempre que me davam uma oportunidade, eu não tinha vergonha, aquela timidez de falar. Eu ainda era bastante engessada, mas não tinha timidez, não tinha. O Senhor arrancou. E
Com o passar do tempo, eu me lembro que eu estava com uns 16 anos. Foi a primeira vez que eu realmente preguei na igreja, na minha igreja. Meu pai me deu a oportunidade e falou: hoje é culto de jovens, você irá pregar. E, irmãos, eu preguei em 5 minutos uma mensagem que daria hoje para pregar, assim, 40 minutos. De tão veloz que foi. Mas para mim foi um divisor de águas, porque eu consegui falar, eu consegui transmitir. Foi tão bem transmitido que eu levei 5 minutos só para falar, mas graças a Deus por isso. E eu fiquei muito feliz, porque foi algo bom, muito bom. E eu vi a graça de Deus sobre a minha vida para transmitir algo. E passou-se os anos, a mamãe e eu gravamos CDs e começamos a viajar pelo Brasil inteiro. Até que em determinado dia, nós estávamos no estado de São Paulo e foi me dada... O meu pai, na verdade, ele era o pregador da festa e nós éramos as cantoras. Quando chegou no domingo, meu pai falou assim: Deisiane, é você quem vai pregar à noite na igreja. O quê? Meu Deus, uma festa enorme dessa, um público que é muito grande. Eu nunca falei num público tão grande assim, a gente só canta, né? Cantar para mim é mais fácil do que falar. E aí eu fiquei aquela apreensão, mas eu comecei a orar. Estava na casa de uns irmãos, comecei a orar e falei: meu Deus, ou o Senhor me usa ou eu vou passar vergonha. Me usa, Senhor, me usa e que teu nome seja glorificado. Naquela noite eu preguei sobre a vida de Daniel e a fidelidade dele. Irmãos, houve um mover de Deus tão grande, uma unção tão grande no local. Eu vi o agir de Deus e a mensagem do Senhor sendo transmitida através de mim. E aquilo foi muito marcante, porque eu encarei um grande público e Deus me capacitou. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque de lá para cá se tornou mais comum, apesar de sempre ter aquele nervosismo de estar em frente a uma plateia, que é coisa normal, mas de lá para cá é mais comum, né? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque tem muitas pessoas com várias questões que às vezes não querem falar, ou que às vezes têm vergonha. Irmãos, coloque o desejo no seu coração de servir a Deus dando o seu melhor, que o Senhor irá te capacitar. A obra é dele, é ele quem distribui os dons, é ele quem capacita. A primeira coisa que você precisa fazer é estudar a palavra de Deus e ter uma vida de intimidade com o Senhor. Se você fizer isso, meu amado irmão, a partir daí vai se abrir um leque de revelações e de oportunidades que o Senhor te concederá. Coloque-se na posição para Deus te usar. Apesar de todas as nossas imperfeições, é o Senhor quem nos capacita. Nós estamos vivendo num tempo que não é mais tempo de estarmos displicentes ou estarmos desapercebidos, porque, como diz o apóstolo Paulo, a nossa salvação está hoje mais perto do que quando nós começamos na fé. É tempo de nós abrirmos a nossa boca e pregarmos em tempo e fora de tempo. Peça ao Senhor para que Ele te capacite e Ele te capacitará. Estamos nos últimos dias, o ministério das 2 testemunhas é para mim e para você. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado por assistirem até aqui.